Olá, eu sou Alexandre Costa, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, especialista em mudanças climáticas, e meu objetivo hoje é conversar com vocês sobre a proposta trazida pelo governo do estado do Ceará, a Secretaria de Recursos Hídricos e a COGER, de perfuração de poços ao longo da região do entorno do Pecém e utilização da água da Barra do Cauípe. Em primeiro lugar, é importante lembrar essa proposta não é para atendimento das populações. Pelo contrário, essa proposta é para atender aos interesses das indústrias. Um aspecto importante que a gente precisa falar é da quantidade, não é pouca água. A COGER fala de 200 litros por segundo da Barra do Cauípe e 171 litros por segundo a partir de bateria de poços. Isso dá um total de 371 litros por segundo ou 32 milhões de litros de água por dia. Só para a gente ter uma noção do que isso significa, a ONU e a Organização Mundial de Saúde recomendam que cada pessoa tenha na sua casa disponíveis 110 litros por dia para o uso geral doméstico. Tanto beber e cozinhar, como fazer a higiene pessoal e a higiene da própria casa, né? Lavar roupa, lavar louça, limpar o banheiro, enfim. Calcaia e São Gonçalo do Amarante, juntas, têm cerca de 400 mil pessoas, o que significa que atender as populações das cidades em suas casas seria necessário 44 milhões de litros de água. Ou seja, só o que estão querendo tirar do Cauípe e desses poços no entorno do Pecém representa mais de 70% do consumo doméstico das duas cidades da região. A finalidade, obviamente, é atender a indústrias que, como a termoelétrica e a CSP, consomem grandes quantidades de água. Só para vocês terem uma ideia, juntas elas têm outorgas de água, ou seja, o direito de uso, acumulado de 2.329 litros por segundo. Isso é o que o governo autoriza como uso máximo por parte dessas empresas. E eu fui olhar quanto tem de autorização para uso doméstico, né, em São Gonçalo do Amarante. E as outorgas, vejam só chegam a 119 litros por segundo. Então, juntas, essas empresas têm mais direito de usar água do que uma cidade inteira. Na verdade, essa conta equivale a quase 20 vezes mais do que São Gonçalo consome. Outra coisa importante que a gente diga, todas essas empresas queimam combustíveis fósseis, que são, em geral, carvão, mineral ou gás natural. E a queima desses combustíveis, ela tem um grave problema. Ela produz CO2, né, que é um gás de efeito estufa, que quando chega na atmosfera contribui para o aquecimento global. Importante também a gente lembrar, essas empresas recebem enormes incentivos do poder público. Por exemplo, a termoelétrica, na época que era do Eike Batista, recebeu 1,4 bilhões de reais para se instalar. E como elas contam com desconto de ICMS para o carvão e o gás, a conta fica maior ainda. A gente estima que haja uma renúncia fiscal só para a termoelétrica da ordem de 900 milhões de reais por ano. Sem falar, né, que elas têm tarifa com desconto na água, um desconto de 50% no uso da água por parte dessas empresas. Apenas recentemente o governo autorizou para a UTE Pecém e não para as demais empresas, pelo menos ainda, uma tarifa de contingência, enquanto isso as pessoas nas suas contas de água da CAGES viram a conta de água subir várias vezes e, claro, em uma situação excepcional de algum consumo extra, estavam pagando multa. Esse tipo de injustiça a gente precisa denunciar. Outra coisa que a gente sabe que está errado é que desde o governo sabia que esse complexo industrial e portuário do Pecém não seria sustentável do ponto de vista hídrico. Eles previam uma retirada de 1.300 litros por segundo do açude de Sítios Novos. A gente sabe o que aconteceu com o açude de Sítios Novos. O açude secou após 2 anos de uso intensivo pela termoelétrica, utilizando entre 600 e 800 litros por segundo, e previu depois o uso de mais 3.500 litros por segundo diretamente a partir do Gavião. Para quem não sabe, existe o Eixão das Águas e um dos trechos, o chamado trecho 5, conecta o Gavião ao Pecém. A água do Gavião é a mesma que abastece Fortaleza e, como a gente sabe, na maior parte do tempo essa água vem do Castanhão. E nós também sabemos o que aconteceu com o açude do Castanhão quando as termoelétricas funcionando, a siderúrgica teve autorização para ser ligada. Enfim,
a gente queria realmente chamar as populações aí de São Gonçalo do Amarante e de Caucaia para se mobilizarem contra esse absurdo. Até porque há consequências. A gente sabe que as águas subterrâneas elas estão conectadas. Perfurar um poço no local vai afetar a água dos outros locais. É possível que, na verdade, uma utilização muito intensiva leve o aquífero a perder volume, e isso significa o quê? Que a gente pode ter o terreno rebaixado, isso, quando a água desce, você afeta, inclusive, as estruturas, o solo que está em cima. Então, o solo pode, inclusive, ser rebaixado nesse processo. 2, obviamente, pode faltar água doce de qualidade para as pessoas. Todo mundo conta que, em geral, é uma região muito boa para a água, mas, obviamente, se as empresas conseguem explorar tirando água em grande quantidade e em profundidades maiores, isso pode afetar justamente o abastecimento humano, né? Que é feito a partir de poços em várias comunidades.